Olá, boa noite! Sejam todos bem-vindas e bem-vindos a esta live aqui no Prosa Verso e Vinho, uma live especial, uma prosa com a autora, certo? Vamos conversar então com Daniela Castro, ela que já esteve aqui em outros momentos, né? Em outras oportunidades, sempre compartilhando um pouquinho conosco sobre as suas obras, né? E também sempre compartilha conosco aqui as suas obras de forma até mais direta, né? Nas apresentações e análises de livro. E a nossa conversa de hoje é, na verdade, para falar da última obra em que foi feita a análise aqui, no Prosa, Verso e Vinho, que é desta daqui, Girassóis em Sagitário, os Mensageiros do Céu Profundo, tá? Então, é esta obra em especial que nós vamos estar aqui falando, tá? Espero que vocês, então, aproveitem, curtem e, se quiserem, fiquem à vontade de fazer aí as suas perguntas, ok? Bom, agradecendo aí a presença de quem está chegando, boa noite, sejam bem-vindos. Daniela já esteve aqui várias vezes conosco, mas vale a pena sempre fazer essa abertura, né? Para quem está aí, às vezes, vendo ela, né? Vendo aí a nossa conversa pela primeira vez. Então, eu vou fazer uma breve apresentação dela e, na sequência, eu chamo para que a gente possa conversar sobre a sua obra. Né? Eu que, na verdade, fiquei bastante curiosa com algumas coisas, né? Deixei algumas anotações já feitas aqui, para que a gente possa fazer um bate-papo super divertido. Bom, então vamos lá. Daniela Dias Abelha Fabrim de Barros Castro, mais conhecida como Daniela Castro, nasceu em 74. É casada e reside em Santos, litoral de São Paulo. Formada em publicidade e propaganda, possui especialização em redação publicitária e MBA em comunicação com o mercado. Publicou o seu primeiro livro No Espelho do Passado, em 2012, pela editora do Conhecimento, seguido de mais duas obras, uma em 2013 e uma em 2014. O primeiro romance de ficção científica, Crônicas de Gaia, veio em 2015 pela editora Giostre e desde então tem mais de 20 obras entre e-books e livros físicos publicados na Amazon. Na Bienal de São Paulo de 2024, lançou o primeiro livro de ficção científica steampunk, Lord Archibald, pela Philos Editora. Participa ativamente de antologias pelas editoras Perse e Lura Editorial. Escreve principalmente nos gêneros de ficção científica, romance, suspense e mistério sobrenatural. Bom, além dos livros já mencionados que se encontram na Amazon, Daniela Castro também tem lá, né, à nossa disposição, vamos dizer assim, contos. Então fica a dica para quem quiser conhecer um pouquinho da escrita dela, sem às vezes se aventurar numa obra longa, né? Conhecer essa escrita então por meio dos contos, né? Mas eu tenho certeza que é a partir desse primeiro contato você não larga mais, né, da forma como a Daniela Castro constrói as suas narrativas. Bom, Daniela Castro ainda tem um site onde ela concentra todas as informações e lá você pode conhecer um pouquinho mais da autora, um pouquinho mais das obras, os bastidores e também ganhar brindes, tá? É no danielacastroautora.com.br. Bom, quando a gente acha que já sabe tudo e conhece tudo da autora, a gente sempre se surpreende, né? E recentemente, conversando com ela, descobri que além de tudo isso, dessa grande escritora que é, Daniela Castro também foi nadadora, jogadora de vôlei, mas que arrasava nas competições de queimada. Então vamos lá, vamos falar com Daniela Castro. Vou fazer o convite.
Ai, pra variar, né, Nath? Eu nunca deixo esse negócio no lugar certo, gente. Não tem jeito. Tá entregando meus podres assim logo de cara, Nath? Eu tenho que fazer uma diferença, né, amiga? Tem que dar um diferencial nesse começo aí, né? Para que o pessoal possa, na verdade, te conhecer mais um pouquinho, né, amiga? Tá vendo? A gente não pode contar exatamente tudo para ninguém. Brincadeira, pode falar, pode falar. Ó, trocadilhos abertos, a parte, né? Minha vida é um livro aberto. Maravilha. Ah, eu tava com saudade. É, eu esqueci de falar com você aquele dia, só fazendo um parênteses, que eu também jogava, mas lá em Santa Catarina a gente chamava de mata-soldado, ao invés de queimada. Aham. E Jura? eu também tenho medalha, amiga, uma medalha de uma competição, primeiro lugar, honra ao mérito, mata-soldado. Eu tô acreditando. Ai, aí, Maguidão! Ah, entrou uma aluna minha, uma ex-aluna minha, que agora é prof, maravilhosa, Deus absoluta, Maguidão! Personagem do meu próximo livro. Beijo. É seguinte, não ia jamais nesta vida imaginar que tivesse essa diferença de nome. Não sabia mesmo. Eu jogava queimada na sétima, na oitava série. E aí, às vezes, arriscava um pouquinho no vôlei também, mas eu Uhum. não tinha a sua altura, né, bem? Aí eu ficava mais na queimada, amiga. E olha que eu me achava mó alta, eu era mais alta da minha classe, né, aquela coisa. Aí conheci a Nath, veja bem, né, na Bienal do ano passado, falou assim, ó, eu não sou nada alta, que é isso? Mas que legal, tem essas diferenças. É que nem o negócio do pão, né? Aqui em Santos, Uhum. você vai na padaria para pedir o pão francês, você fala, ah, média, me vê, sei lá, 3, 4 médias. Olha, Aí diz que em São Paulo o pessoal fica assim, oi, que é isso? E acho que aí também, né, ia falar que sim. tem umas diferenças, é muito legal, né? Esse país gigantesco, parece que são vários dentro de um só. Exato, exato. Bom, você está tomando alguma coisa? Ah, sim, o brinde. Hoje eu estou muito, muito light, É. né? Olha só. Ó, é chá. Ai, que É linda. um chá, deixa eu ver se você consegue ver. Ah, eu não sei se dá para ver. Não, não vai. Eu vi, ele é vermelhinho, é isso? Tem uma rosinha boiando aqui. É um dos chás que eu trouxe lá de Istambul. Esse aqui é um chá gelado de rosas. Ai, meu Deus, tô muito chique. Oh, Mas a pessoa chique. frio, você tá tomando chá gelado. É que a gente vai falar muito, eu já sei, e o chá quente ia ficar gelado. Então eu já fiz logo o gelado. Olha lá. Ó, Rosinha, acho que dá pra tu ver agora, banho. Agora vi, agora vi, agora vi. Hum, então, um brinde, viu? Ó, Ah, Brasivinho! para Brinde! você, Daniela Castro, e as suas obras, né? Tem uma que está Ah, vindo aí, Vasco! né? E se você já soltou, então, de antemão, que está vindo outro mais para frente, é isso? Na verdade, Hum. eu não vou resistir. Olha quem chegou hoje. Ah, que maravilha! Eu juro pra você que chegou hoje, era umas 3 e pouco assim da tarde. Falei, vou ter que mostrar, né, gente? Demorou. Esse aqui é o meu próximo, ou melhor, é o lançamento, que agora ele já saiu, já está disponível lá na Amazon, livro físico, tá? E e-book também, gente. É só acessar a Amazon Daniela Castro, autora, ou o meu site. É um romance histórico baseado em fatos reais. Já baixei ele, tá? Já é a próxima leitura. Ah, agora você faz a propaganda, né? Porque a gente vai falar dele no mês que vem. Ou melhor, você começa falando dele no mês que vem, né? Hoje não é o dia dele, mas ele chegou hoje. A gente tinha que mostrar. Olha, Nath, que linda que tá essa impressão da Amazon. Exato. Leva Muito quanto tempo legal. para você receber o seu pedido? Eu estava falando até hoje isso com a Magda, que entrou, porque ela também encomendou, né? Como eu já ia receber, eu sempre, quando eu publico, né, versão física, eu peço uma cópia para mim. Ó, mamãe aí, ó, que coisa linda.
Oi, Desirê! Vaninha, beijos. Mamãe chegou, meu. Mamãe tá na área. Sempre quando eu peço, né, eu pego algumas cópias. Eu tenho umas amigas que nem a Magda, por exemplo, que não gostam de ler no e-book, elas gostam do livro físico. Então eu peço algumas cópias assim em seguida, né? Entendi. Porque eu já sei que elas vão comprar, né? Então eu peço para mim, peço para elas falam, não, não, amiga, você pede muito bem, a gente compra de você, que é mais fácil, aquelas amigas assim, né? Que precisam desse cara. Amiga, amiga, né? Não é qualquer Né? amiga, é Não, amiga. não, não. E aí eu peço em seguida. Então, assim, eu estava comentando com a Magda que assim, a Amazon é um relógio. Né? Olha lá, a Magda falando que adora o cheirinho de papel. São as minhas amigas que não leem e-book. Ela, Eliane, Andréia, um monte delas, né? Ah, Uhum. não, tem que ser um livro físico. E ela é um relógio. Ela não falha, né? Sim. E ela me deu a previsão de chegada, porque ela já sabia que ia chegar aqui rápido, né? Uhum. Dia 31. Dia 31, o livro chegou no Brasil. Olha. Aí, a Magda, a Amazon, assim, para mim, olha, esse livro deve chegar mais cedo, porque já chegou, não sei o quê. Então, eu fiz um pedido, demorou 5 dias, tá? Para chegar. Chegou dia 31, exatos 5 dias. Aí ela vai chegar mais cedo, tal. Só que o que que acontece? Pessoal aqui, né, no nosso querido país, beleza, né? E aí o negócio fica embaçando lá, porque sei lá o que eles querem fazer, né? Você já fez tudo, você já pagou o frete, você já, né, fez todo o trâmite, tá tudo incluso, não tem mais nada para fazer. É só despachar de lá para cá. Né? E do dia 31 até hoje, até ontem, né? Porque deve ter chegado aqui de manhã, até na distribuição de Santos para vir para cá, de São Vicente para vir para cá, né? Uhum. Até lá preso. Então, assim, às vezes dá uma demoradinha aí de uns 15 dias, mas não é culpa da Amazon, é aqui que o pessoal embaça para liberar, quando chega no Entendi. Brasil. O Entendi. prazo que eles dão é 10 dias, né? Uhum. Chega em 5, e aí você fica mais 5, 6 dias aí embaçando um pouquinho. Às vezes eles liberam até antes, mas não passa de 10 dias. Fica mais ou menos assim. Entendi, entendi. Mas que bom, que bacana que ele já está aí nas suas mãos. Que você Oh, pode dormir abraçadinha com ele. sim, tá tão lindo. Você sabe o que que tem aqui? Hum, Vamos mostrar em primeira mão, né? O que que tem aqui na dedicatória. olha só, que coisa mais fofa, coisa mais meiga. Tinha que ter, né, da minha amiga mais romântica, da minha amiga, colega autora chiquérrima, mais romântica de toda, gente. Como é que eu não posso fazer uma dedicatória para ela, né? Muito obrigada, muito obrigada. Ai, Nath, só você, me divirto muito. Bom, a gente volta a falar nele para fazer o fechamento da nossa conversa, já dando gancho, então, de que vai ter primeiro uma apresentação do seu livro e, posteriormente, a nossa conversa sobre ele, né? Muito Dando as boas-vindas para quem está chegando, sintam-se em casa. Quem quiser fazer pergunta, né, fiquem à vontade. Vamos, então, começar a falar do seu livro, né, Girassóis em Sagitário. Vamos começar, então, falando pela capa. Que Ah, você. é Na linda. verdade, assim, a pergunta é que todo mundo gosta de saber dos autores, né? E no caso, essa capa foi feita por você, certo? Essa foi, Oceano, todos são. Só quando Todos eu são. faço algum livro por alguma editora, que aí eles têm o capista lá, né? Lord Uhum. Arkman, por exemplo, todo mundo amou de paixão, não foi minha, foi da Filos. Mas essa, Oceanos, todos que são lançados por mim na Amazon, sou eu que faço. Essa aí foi também criação minha. E espero que vocês tenham gostado, né? Essa é a primeira versão ou uma segunda versão? Porque às vezes você faz uma roupagem nova, né? Na verdade, é a segunda edição essa. Mas ela, assim, não mudou muito, não. O que eu Uhum. alterei, na verdade, a capa continuou a mesma, tá? O que eu alterei foi o nome que foi parar lá em cima, que é aquele que eu te falo, né? Que é a marca registrada que a gente tem que ter. Não necessariamente tem que ficar em cima, embaixo, no meio, grande, pequeno.
aí é como você se identifica. Como eu gosto, por exemplo, muito dos livros do Dan Brown, eu segui mais ou menos o que ele costuma fazer. O nome dele sempre vem maior em cima. Então, para dar sorte, já que eu sou muito fã dele, eu falei, eu vou adotar essa identidade visual. Então, em relação à primeira versão para essa, mudou isso, né? Todos vêm na parte de cima. E eu alterei a fonte. Antes eu estava com uma fonte assim, bem manuscrita. Aí depois eu entrei numa vibe assim, um pouco mais. Como é que eu vou? Cosmos, mais assim, espaço, uma coisa que remete mais mesmo ao espaço sideral, né? Ao espaço Sim. profundo, uma coisa mais ficção científica, mas nem tanto, né? Nem tão 100%, que a história não é, na verdade, considerada como ficção científica, é ficção psicológica, mas aí depois a gente vai falando sobre isso e vou seguindo o seu roteiro. Então foi isso que mudou em relação à capa. O desenho, né, ficou o mesmo. Então eu só mudei a fonte do nome Uhum. e subi o nome lá para cima, na segunda edição. Entendi. Eu gostei, particularmente, eu gostei porque você traz aqui exatamente a essência do livro, né? Então não tem como a gente se surpreender lá no meio da história, né? Você traz, na verdade, essa questão das nebulosas, né? Das três que aparecem, né? E aí, deixa eu só daqui, das três que eu comentei na apresentação, então fica o convite, na verdade, para que as pessoas possam, né, conhecer ali a apresentação que foi feita. Deixa eu só voltar aqui que saiu um pouco do programa. Mas eu gostei muito, na verdade, né? Você sempre é muito fiel, essa que é a realidade, né? E Esse livro, principalmente, eu quis que ele ficasse a expressão do texto mesmo. Alguns eu gosto de trabalhar com umas coisas assim mais subjetivas, mas ele eu quis, principalmente porque também tem o Van Gogh, né, nisso tudo. uhum. Vamos Então, falar sobre ele, vamos falar sobre ele. desculpem que eu não estou com o livro físico dele aqui, porque eu tive uma palestra justamente sobre girassóis de Sagitário, e eu estava com uma cópia só, a pessoa quis comprar, levou a minha cópia, não deu tempo de chegar a nova, me desculpem. Aí acabou chegando essa aqui, mas é a dele, eu já encomendei. A Nath está, graças a Deus, aí mostrando a capa, mas desculpa, numa próxima eu já fico com o livro físico, prometo. Então, tá combinado, tá combinado. Falamos da capa, então vamos mergulhar aí um pouco nessa história. Mas antes, eu queria, na verdade, assim, na live de apresentação, eu fechei ela com 3 questionamentos, na verdade, 4. Mas eu fechei com 3 questionamentos que eu queria agora saber da autora. Né? O primeiro questionamento, a gente vai alterando esses 3 aí no meio da conversa. O primeiro é: o que está no passado deve permanecer? Se tá bem resolvido, sim, né? Agora, quando não tá, eu acho que até vale dar uma mexida para você entender, porque dizem que para você entender o presente e aceitar o futuro, você tem que compreender o passado, né? Tá tudo Uhum. conectado. Mas você também não deve se prender a ele. Então, assim, se você tem alguma coisa mal resolvida, que você acha que dá uma remexida lá atrás, vai resolver, beleza, resolve e devolve para lá, né? Você não pode ficar preso, porque, infelizmente, o nosso formato é assim, né? Passado, presente e futuro. É assim, não tem outro jeito. E a gente só anda para frente, né? Então, Exato. O Marcos está pedindo para lembrar aqui, lembra, Dani, que ela tinha prometido brigadeiros para mim, né? Não lembro dessa promessa, mas assim, Dani, vamos deixar combinado. O dia que eu for para Santos, que eu bater lá no seu apartamento, você mora em apartamento, né? bora. O dia que eu bater lá na portaria lá e perguntar por você, já sabe, eu já vou avisando, prepara o brigadeiro. Ah, pode deixar. Eu na cozinha sou uma negação, mas tem uma padaria aqui do lado, que na verdade hoje em dia nem deveria mais chamar de padaria, né? Não sei se é aí em Campo Grande, né, que tu tá? Campo Grande. Eu não sei se aí também é igual aqui, mas aqui já tem alguns anos, influência de São Paulo, que as padarias se transformaram em verdadeiros restaurantes padaria, né? Então é uma coisa assim de louco. E tem uma dessas aqui do lado, chama a Padrela até.
Ai, meu Deus, que brigadeiro maravilhoso, gente. Pelo menos uma semana eu tenho que estar com uma bandejinha aqui. Aí, se você bater e eu não tiver feito, que é uma coisa bem difícil na cozinha, a gente vai até lá padrelar rapidinho e cata uma bandejinha. Olha, uma vai ser pouco, porque só eu já devoro essa uma inteira sozinha e tu também vai, tu vai ver. Ah, e o Marcos também, já que eu fiz essa promessa, não me lembrava, gente. Ai, Sagitário é assim, desculpe. Desculpe, tem que anotar tudo, porque senão já viu. Falar em Sagitário, deixa eu voltar aqui uma pergunta que eu ia fazer para você. É, explica pra gente aí o título, Girassóis em Sagitário. Essa daí é uma pergunta que não pode faltar mesmo, né, Nath? Porque a maioria, e assim, não sei se você também pensou nisso quando foi ler o livro, mas a maioria dos leitores, os que quiseram falar nas palestras também que eu dei sobre os girassóis e tal, era a primeira coisa, né? A pessoa acha que é um livro sobre astrologia, sobre os signos, né? E nada contra, eu mesmo sou uma louca dos signos. Eu me vejo muito no meu, que é o Sagitário. Isso foi coincidência, porque não teve nada a ver com astrologia neste livro, assim, astronomia, né? Então, os girassóis em Sagitário, na verdade, eles existem, né? São um conglomerado de nebulosas descobertas pelo Charles Messier, que está no livro, é um astrônomo francês de renome. Praticamente todas as observações que eles chamam de céu profundo, né, iniciou e foi feita com ele até esse falecimento, que ele não é, ele já é, acho que, se eu não me engano, ele é século XIX, né, se eu não tiver me enganado, porque são tantos livros, eu posso me confundir. E então, assim, depois que ele faleceu, Século XVIII. continuou 18, ó, tá vendo? Ainda é menos ainda. Então, depois que ele faleceu, que ele deixou, né, de existir fisicamente falando, o trabalho dele teve continuidade com outros, ele serviu, né, de um norte, assim, para a astronomia. E ele observou os girassóis, foi ele quem descobriu. Ele, se não me engano, descobriu duas. A terceira eu não lembro se foi ele, tá? Mas quando ele descobriu, quando eles avistaram esse que está justamente na capa, que é essa foto da capa, é exatamente a observação dos girassóis em Sagitário captado pelos telescópios, né? Esses Uhum. tipo Hubble, agora não é mais Hubble, agora é um outro aí que eu esqueci o nome. E eles apelidaram assim por causa de um dos famosos quadros, tá vendo? Que são três, e tem uma aqui embaixo, que eu acho que ela não. Ó, tá bem aqui, ó, tá vendo? Tem uma aqui, tem uma Uma, aqui e uma duas, aqui. três. Ó, na verdade são cinco, tá? É que as que estão bem visíveis são essas três. Ó, uma aqui, um, dois, três. Aí tem uma aqui embaixo que quase a gente não consegue ver, e a quinta tá aqui. Aí, se você pegar a obra do Van Gogh chamado Vaso com Cinco Girassóis, se eu não me engano, é muito parecido com essa figura que as nebulosas acabaram formando no espaço profundo, né? Com o que eles falam, isso é muito longe mesmo, tem que ser esses telescópios assim de observação com capacidade, né, hard, Uhum. vamos dizer assim. E acabou se apelidando por causa disso, porque a semelhança com o quadro foi muito grande. Eu acho que ele descobriu as três e as duas últimas não. Foi alguma coisa assim, se eu não me engano. Porque eles logo apelidaram assim, girassóis em Sagitário. Mas por que Sagitário? É o signo? Não, é a constelação de Sagitário, que nada tem a ver com o signo. Então, por isso que eles falam, olha, parece girassóis desabrochando na constelação de Sagitário. Aí, resumiu, girassóis em Sagitário. Quando eu me deparei com esse nome, eu falei, preciso escrever um livro, gente. Girassóis em Sagitário é um nome de livro e é forte, né? E as pessoas ficam, mas o que que é isso? Do que se trata? O que que é, né? Então, foi daí que veio esse nome. E eu fiz questão de colocar esses subtítulos, Mensageiros do Do Céu céu profundo. Profundo, para fazer também uma referência a essas nebulosas, né? E também para as pessoas, algumas não se ligam, porque realmente é um subtítulo, às vezes passa batido. Mas a ideia também era para as pessoas já se ligarem que não era astrologia, que era mais, se fosse escolher uma dessas, tinha que ser mais para o lado da astronomia mesmo, embora não seja também um livro de astronomia. Toca no assunto, mas não é o gênero principal.
Certo. Bom, Vaninha falou aqui, eita, gostei desse questionamento, aquele que eu fiz para você, referente à questão do passado, fica no passado. Sim, A sim. Magda colocou aqui que quem anda para trás é caranguejo. Isso, Magda. O Marcos falou que ele não é muito fã de ir nas padarias chique, porque ele, na verdade, apenas quer o pão francês, o pãozinho, e eles cobram pela experiência. Então, tá muito atrelado a Olha, isso também, né? Essa não questão, né? sei, olha, não sei, porque essa que eu falei para vocês, né, que tem tudo, tem desde aquela padoca antiga, né, meio boteco, até essas chiquérrimas, que nem essa que eu falei para vocês, a padré. E eu não vi muita diferença, não, assim, de preço. Aqui, eu não sei, de repente, São Paulo, né? Porque ele tá, eu acho que ele tá na região do ABC, eu sempre confundo se é ABC ou São Ele é Paulo. Santo André, se eu não me engano. É, ele Corrige tá aí, na região do Marcos. ABC, então ele nem tá em São Paulo, mas eu nem sei a diferença de preço de lá para cá. De São Paulo costuma realmente ser bem mais caro, mas aqui não tem essa diferença assim grande, não. Você vai notar, lógico, se você for consumir lanche, com certeza nessa chique vai ser a experiência, estar num lugar mais bonito e tal. Mas o pão francês não tem muita, não. Não tem, é pouco. Bom, Vaninha falou que tá com inveja de mim porque eu tô tomando vinho. Não fica com inveja, Vaninha, não fica com inveja. Olha, eu tô aqui no chazinho muito light. O Marcos comentou aqui de novo sobre Sagitário, o Cavaleiro do Zodíaco, que era a mão direita de Atena. Essa informação que ele Sim, nos traz. sim, isso daí também é o lado da astrologia, da fantasia também, isso aí é legal, né? Eu adoro essas coisas também. Ó, a Vaninha faz uma pergunta interessante, ó. Vaninha É. Rato, ó. Um beijo para Vaninha. Ela diz assim: Beijo, Maninha. Daniela, se você pudesse viver por um ano dentro de um dos mundos que criou, qual escolheria e por quê? Caramba, eu vou ter que pensar muito, são quase 30 livros, mas assim, eu acho que o primeiro que me vem à cabeça é o steampunk, porque ele é fantástico, né? Tem muito, assim, eu já adoro todo o vestuário, já gosto desse lance de mesclar o passado com o futuro numa tecnologia diferenciada. Então, assim, o primeiro que me vem à cabeça é o Lord Archibald, sim, porque eu acho que ia me dar muito bem. Tem um lance da música, da dança também que é envolvida, né? Então eu Aham. acho que ia ser assim o primeirão que me vem à cabeça. Mas o Caça-Palavras também, mesmo que ele tenha um ar assim meio apocalíptico, também me atrai pelo lance de você estar neste livro, você vai passar por uma transformação planetária muito grande. Então, ia ser interessante, né? Você testemunhar isso. Mas o Lord Archibald ainda é o primeiro. O Marcos ainda reforça, diz que dentro dessa obra você seria a sultana. Ah, com certeza. Olha, eu escrevi ela para mim, foi uma homenagem que eu quis fazer a mim, porque várias vezes, né, depois da cirurgia, muita gente falava, faz uma plástica, que aí a cicatriz, porque a cicatriz fica bem do lado, assim, na perna, né, e sobe bastante, uma baita cicatriz. Faz isso que não, ninguém vai ver e tal. E eu falava, meu, para mim é um troféu. De lá ela não sai, porque só eu sei o que eu tive que arrumar de coragem para fazer essa cirurgia. A minha vontade era de sair correndo. Eu morria de medo de não andar de novo, bem, né? Ou de Uhum. ficar com dor. Então foi um momento assim que eu tive que reunir uma coragem que eu. E eu sou medrosa, vocês não têm noção. Eu sou muito medrosa com negócio de dor, gente. Eu Eu também só sei sou. eu só tenho também, eu só tenho tamanho, eu sou muito. E negócio de cirurgia é assim, em último caso mesmo. Se o cara virar pra mim, foi o que ele falou: ó, você vai acabar ficando numa cadeira de roda. Aí você, né, você vai fazer o quê, né? Não tem jeito. Então eu tava lá, meu marido fazendo a entrada, né, do hospital, meu pai chegando, eu assim, eu acho que eu vou sair correndo, gente, sabe? Deixa ele sair, que eu não quero fazer esse negócio. Aí eu pensava, nem correr eu posso, que eu tô manca, como é que eu vou sair correndo? Não Vamos ir dá, pegar ali na porta rapidinho. não nem posso, nem vou assim, eu vou ter que aguentar esse negócio. E quando tudo terminou assim, e passou a recuperação, eu realmente falei, nossa, vai ficar aí, porque é um troféu, né? Eu olho para ela todo dia e falo, é o meu troféu. Deu tudo certo, valeu tudo o sacrifício, a coragem.
Aí eu falei, agora tá na hora de eu me homenagear, né? Eu sempre quis ser a mulher biônica. Você também é dessa época, né? Você lembra dessa série, Nath? Não, não, eu não lembro dela. Não era das minhas preferidas, né? Então É, assistia o Homem de 6 milhões de dólares, que seria o namorado dela? Também não. Então não, por isso que você não assistia a ela, né? é. Eu era mais para do Jaspion, dos Candyman, Eu ia adivinhar isso, dos gente. Flashman, o que mais? Você gostava dos doces japonês, é? Aham, do Jiraiya, Não, eu exatamente. sempre fui apaixonada pela mulher biônica, sempre Ó, adorava. Eu falava, eu tem quero gente que correr. lembra aí, ó. Ah, Desirê mamãe, que lembra, aham. Desirê, fala que você não queria ser a Jane. Era o namorado dela. Isso mesmo, o Homem de 6 milhões acabou. Era duas séries diferenciadas. Primeiro veio a dele. Aí, quando veio ela, lógico que eles quiseram fazer um crossover, né? E colocaram eles. E era por isso também que eu queria ser ela, né? Assim, entendeu? A mulher tem tudo, fala sério. E o lance dela sair correndo com super velocidade, com super força. Eu falei, e ela super feminina, bonita, né? É o inverso de mim, porque ela é loira de olho azul, a atriz. Mas eu queria. Aí eu falei, gente. Aí quando eu operei, o médico falava, é costume chamar o pessoal que tem prótese de biônicos. Sou eu! A mulher biônica sou eu, gente. Vou ter que escrever sobre isso. E aí realmente veio a Sutana, ele tá certo. Bom, a Magda aqui disse que quando perguntaram sobre essa questão de que universo você gostaria de ficar, que você falou do Lord Archibald, a Magda falou assim que não sei por que eu já sabia que você ia responder Lord Archibald. Quem conhece, conhece, né? Ah, ela me conhece há, sei lá, porque mais de 20 anos. A gente se conhece há mais de 20 anos, se eu não me engano. Acho que é isso, né, Magda? Me corrige aí. Minha memória é péssima. Bom, Marcos está perguntando aqui, ó, o povo não vai deixar eu trabalhar, então deixa eu ler os comentários e as perguntas, né? Vai Vamos ser 3 horas de live. Você lembra que eu falei pra você? Eu falei isso pra você. Marcos pergunta assim: quando você cria os personagens, quanto tempo você passa imaginando o figurino e coreografia das ações? Olha, eu acho que não é uma coisa assim muito demorada, não, viu? Porque eu me prendo bastante assim mais no roteiro. Aí quando o personagem começa a interagir, a falar ou a pensar, é que automaticamente você eu já começo a imaginar como que ele é, né? As características físicas, como é que ele vai se vestir, como é que ele vai interagir com o ambiente. A Magda tá falando que foi minha aluna em 2005, ó, 20 anos. Então, é isso aí, Magda, eu sou péssima de memória. Então, assim, não é uma coisa que eu fique, tipo, olha, vamos primeiro. Tem gente que é bem assim, né? Todo planejadinho. Constrói todo aquele casting, aí coloca primeiro toda a descrição de cada personagem, depois é pro enredo. Não, ele vai surgindo assim naturalmente conforme eu vou escrevendo. Uhum, Então, não é uma coisa muito demorada, não, assim. Pode ser que eu faça alguns ajustes no decorrer da trama, mas não, nada que eu vá demorar muito. Eu acho que o roteiro me toma mais tempo, com certeza. entendi. Magda pergunta assim também, ela fala, na verdade, que ela também não perdia um episódio da Mulher Biônica e o Homem de 6 milhões de dólares. O pessoal da minha idade, mais velho também, tua mãe, tu vê, todo mundo adorava essa série. Eu não tinha, o Toca tá falando, né? Não conheci ela com 5 anos. Mas ele tava falando que eu tinha um crush com o Lee Majors. Olha, não dava pra ter um crush com o Lee Majors com 10, 12 anos, que era a época assim que eu via mais ou menos isso, né? Mas eu ficava pensando que eu ia adorar ter um namorado assim, exatamente como eu, lindo, maravilhoso, loiro, alto de olhos azuis. Né? Ele tava mais para meu pai naquela época, ele já era acho que quarentão, se eu não me engano, né? E eu acabei casando com um loiro alto, loiro, de olhos azuis. Olha isso. O Ivo Pazinho colocou aqui na questão que a gente estava falando da mulher, que quem coloca prótese é chamada, né, também, que o pessoal chama de. Como é que você falou? Biônico.
de biônico, ele colocou aqui ciborgue. Também. Ciborgue também chama. Biônico é mais, né? Ciborgue Aí você fala, gente, só tá faltando a super força, né? Vamos combinar. Falei pro meu médico, falei, pô, tu arrumou meu quadril, mas agora eu quero correr que nem a mulher de 6 milhões, a mulher biônica. Aí ele, olha, a gente tá pensando nisso pro futuro, só não sei se tu vai estar viva ainda. Eu falei, numa próxima, então, fala sério. Não, Vou aí depois voltar. fazendo um parênteses interessante, você viu que tem uma série assim na Netflix, né? Vocês viram? Não sei se todos vocês viram. Tem uma série assim, mas é meio maluco, que fala dos jovens. Eu não assisti ainda, porque ela é muito teen, então eu tenho medo de ser uma coisa, acaba sendo bobinha, mas por conta da personalidade e tal, né? Não tenho mais paciência pra coisa assim muito nova. Mas a ideia é a seguinte: são jovens que vão se amputar para colocar partes biônicas, porque no futuro, é uma série até brasileira, acho, porque no futuro, né, bem um pouco mais lá para frente, vão ser próteses que vão te dar superpoderes, né? Não super de super-homem, mas vão dar uma força a mais inteligência, alguma coisa assim. Então, a pergunta da série, né, o questionamento da série era esse, né, que se vale a pena você cortar um membro que está sadio para substituir por máquina, ainda que você tenha superpoderes. Interessante. Uhum. Bom, é uma situação polêmica, na verdade. Eu não faria de jeito nenhum, mas enfim. Volta, Nath, volta para Girassóis, que senão a gente vai ser Vamos, 3 deixa eu horas. terminar aqui, que a Regina Celli está dizendo que sobre a mulher biônica é da época dela, da adolescência, né? E que nós somos muito jovens, né? Mas a gente assistiu quando passou pela terceira vez na televisão, né? Sessão da tarde, gente. Eu cresci com sessão da tarde. Nossa, passava direto, não perdia um capítulo dos dois. Bom, então vamos dar continuidade aqui da obra, né? Sobre as pesquisas que você fez, Dani, eu sei que você sempre é muito cuidadosa, né, em relação a todo esse embasamento teórico que você traz, tá? E eu sei que deve ter ficado, assim, sobre esse universo que você pesquisou para construir, então, a sua obra, deve ter ficado muitas coisas de fora, porque a gente precisa fazer algumas escolhas, né? Para o que trazer e como contar essa história, essa narrativa. Então, vamos lá. Como que nasceu esse enredo? Como que você foi estruturando ele? Primeiro, também é uma questão assim, é super desafiadora, porque você traz uma história que abre para várias vertentes, você deixa ali muitas brechas, né, para continuações ou para reflexões, seja lá o que for, e você, na verdade, tem um assunto muito amplo, mas você conseguiu compilar ele, trazer em 5 capítulos. Como que foi essa escolha dessa estrutura? Bom, primeiro, ele entrou num gênero que naquela época que eu escrevi, eu me refrescar em memória, Nath, acho que foi 2021. 2020. Então, 2020, 2021, a Amazon estava lançando, assim, muito, agora eles até tiraram, porque acho que não virou muito, nas listas, nas categorias, ficção psicológica. Aí, o que vem a ser ficção psicológica? Eu achei super interessante. Acabei escrevendo 2 livros, que até coloquei lá para competir no Kindle, né, no prêmio Kindle, em ficção psicológica. Esse foi o primeiro, se não me engano, e depois ainda tentei mais uma vez com 23 e 59. Os dois, se fosse fazer uma classificação, né, Uhum. seria ficção psicológica. E o que seria isso? A ficção flertando com todas essas questões psicológicas que rondam a nossa existência. Isso poderia ser desde relacionamentos até temas filosóficos, que foi o que aconteceu com os girassóis, né? Eu não queria Uhum. partir para uma coisa assim de muito relacionamento, que não é muito a minha vibe, mas eu gosto muito de pensar nessas questões de verdades universais, né? E ao mesmo tempo você também pode colocar, por exemplo, um cenário de ficção científica, ou qualquer outro cenário de ficção. E aí eu falei, pô, vou tentar juntar as duas coisas, são duas coisas que eu gosto bastante, né? Ficção científica e essas discussões filosóficas sobre as verdades universais. E aí você ainda, por isso que ele tem, não sei se você notou justamente na estrutura, que ele tem muito, mas muito mais narrativa em forma de questionamento
pessoal, né, o personagem pensando, do que o diálogo, ou seja, ele debatendo com outras pessoas. Então, eu queria que essa fosse uma história que fosse até dividida por séculos, do jeito que foi ali, e que Uhum. aí os girassóis em Sagitário permeassem essa história a partir do seu aparecimento uma vez a cada século. E aí eu percebi que eu tinha uma estrutura. Em vez de eu ter um capítulo 1, 2, 3, 4, 5, né? Uhum. Então eu falei, nem vou pensar nisso, eu vou pensar assim, o que que aconteceu, né? O que que acontece, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Quando os girassóis estarão em Sagitário. Então, aí eu já tinha a estrutura montada de acordo com isso. São girassóis, né? Esse evento astronômico que vai ditar a história. Então, quando ele Uhum. aparece, alguma coisa está acontecendo. É aí E que eu aí queria chegar. Então, foi continua. fácil. Aí foi fácil porque estava na cara que ia ter uma junção com as crendices antigas também, né? Então, quer dizer, vamos debater sobre isso. Até que ponto isso daí vai permear ou não a vida da humanidade. Uhum. Sobre essa questão dos acontecimentos que acontecem quando ele está ali, enfim, quando ele está, como é que eu posso dizer? Em sintonia, enfim, né? Ele acontece não só um acontecimento, ele pode ser que naquele século tenha mais acontecimentos. Como que Pode. foi? Você chegou a levantar esses acontecimentos? Porque eu quero chegar assim, como que você, por exemplo, chegou para dentro das suas pesquisas a escolher a falar, a fazer essa correlação com a história de Van Gogh? Bom, primeiro você viu que eu tive que. Já a estrutura já pedia até uma abordagem inicial diferenciada. Eu tenho, se eu não me engano, eu tenho prefácio e tenho introdução, ou tenho só introdução? Você tem prefácio, você tem introdução, e E daí aí você eu vem com os começo. capítulos. Então, por quê? Porque eu precisava fazer o link, né, com a história real, porque na verdade, assim, os Girassóis em Sagitário é um evento astronômico, ele está lá, né? Ele não fica assim exatamente no mesmo ponto, porque a constelação é uma coisa, né, gigantesca, então por isso que ele está passando pela constelação, está, né, ali e tal. Uhum. Ali na constelação onde ele está sendo observado naquele momento e tal. Então, mas nada aconteceu. Não, se vocês forem procurar, né, assim, na internet para ver se tem alguma coisa relacionada a isso na vida real, vocês não vão achar nada porque não tem nada documentado. Essa é a ficção. Mas eu precisava linkar com algum acontecimento real. Então, foi aí que eu fiz o levantamento dos cometas. Se eu não me engano, é o prefácio. O prefácio eu não tenho ali anotado aqui, porque eu comecei da introdução, mas o prefácio você fala da família Duran. Então, é a introdução. A introdução, eu peguei tudo o que aconteceu, né, na história, desde que ela começou a ser documentada a partir da aparição dos cometas, porque o que geria o pânico geral na antiguidade era a aparição dos cometas, rasgando o céu com suas caudas flamejantes. Então, para eles era o prenúncio do diabo. O Papa, por exemplo, na época, né? Uhum. Chegou a nomear um deles de excomungar, excomungou o cometa, se é que isso é possível, mas ele excomungou, porque para ele era o filho do diabo passando lá em cima, fazendo. E assim, estranhamente, coincidentemente ou não, cada um faz o seu julgamento, toda vez que se avistava um cometa, em várias épocas da antiguidade, alguma coisa de marco histórico acontecia. A epidemia da peste, a sua mãe falando era mau agouro, os mais novos chegavam a cobrir as casas, né, colocar as toalhas, tal, lençol nas janelas, tudo, que nem eles cobriam os espelhos, né, quando alguém morria, porque dizia que a Uhum. alma podia ficar presa, tal. Então, assim, a peste, por exemplo, diz que foi anunciada por um desses cometas, né, a chegada do Hernán Cortés,
que era considerado o Sacostal, que eu não sei falar muito bem esse negócio em maia, mas era do deus terrível lá da guerra. Eles falaram que estava passando, foi, né, registrado. E uma infinidade que eu coloquei na introdução, porque eu precisava justamente fazer esse link primeiro, né, que é da ficção psicológica com o real. Então, isso existe na realidade. Então, estou te dando uma Uhum. introdução, que é para, em cima disso, você conseguir entender e imaginar o link que vai ser feito. No lugar dos cometas, entra os girassóis em Sagitário para os personagens que são fictícios, né? Tirando o Hyacinthe, que é o irmão do Messi, é o próprio Messi, o Delisle, que é o mestre dele, tirando o Van Gogh e o Galgante, que são esses os personagens reais, né? Uhum. Que você explica no final daí, né? Você Isso. fala sobre essa pesquisa de cada um ali, você faz um resumo que eles de fato existiram e você, né, aproveitou e trouxe eles para sua Isso. narrativa. Eu só E queria fazer uma correção que eu acabei fazendo você errar na explicação aí. Isso que você falou sobre contextualizar essas questões que acontecem aí no céu, está de fato no prefácio. A introdução a gente entra na família Duran. então, eu também Tá? tô. Devia estar aberto aqui para ver também. Como geralmente tu tem uma listinha, eu fiquei mal acostumada, né? Pode me xingar. Mas aí, justamente, aí vem essa parte do pós-fácil também, porque eu tenho que citar todos os personagens que são reais e também eu Uhum. deixei o que foi acontecimento real ou não. Agora, para chegar no Van Gogh, né? Você quer saber por que o Van Gogh entrou na história? Eu achei super interessante fazer esse link com o Van Gogh por conta do vaso dos 5 girassóis e porque quando eu percebi, né, que era uma homenagem ao o quadro dos vasos de vaso dos 5 girassóis, é o quadro do vaso com 5 girassóis, um nome gigante. Então, quando eu vi que eles homenagearam e colocaram esse nome nesse evento astronômico, eu falei, pô, deixa eu dar uma olhadinha, né? Eu sempre fui muito fã do Van Gogh, eu gosto da obra, gosto da vida dele, embora tenha sido muito trágica, mas ele parecia ser uma pessoa assim, né? De coração aberto. Muito, muito. Por isso que eu odeio o Gal Gadot. Quem lê o livro vai entender. Ô, diabo, foi, para mim foi ele que causou a ruína. O cara já era emocionalmente Invejoso. instável, né? Assim, Complicado. Aí vem um é. doido desse aí invejoso em cima dele, pô, ninguém merece, mas enfim. Aí eu fui ler a história. Falei, deixa eu ver se tem alguma coisa que encaixe aqui para ver se ele entra na minha história, porque se ele entrar vai ficar show. Faço uma homenagem e eu sempre quis, né, escrever alguma coisa realmente sobre ele. Você vê que não, quem for ler o livro vai ver que não entro assim, me aprofundo super nele, porque não foi uma pesquisa intensa para abrir a vida dele como um livro, né? Teria que ser uma coisa de anos para poder escrever, não ia ser uma coisa assim rápida. Mas ele tinha todo esse trâmite que rolou naquela cidade onde ele escreveu, onde ele pintou o vaso, né, o dos 5 girassóis, teve essa coisa com o Galgan, né? Então meio que linkou comigo. Eu falei, nessa hora o Girassóis e Sagitário pode estar passando, né? A história é minha, ficção científica, então meio que abriu um caminho, por isso que o Van Gogh foi parar na história. Eu achei elementos reais que encaixavam com a ficção. Então, Entendi. entrelaçou e fez sentido na história que eu queria contar. Eu falei, então ele vai ser o avistamento daquele século, entendeu? Entendi. Bacana. O Ivo está dizendo aqui sobre essa questão, porque o Ivo faz teologia, está indo para o último semestre, então ele faz Ah, essa legal. ligação de hierofania, que é a manifestação da natureza, para muitas religiões é o sagrado, né? Mas ao Isso mesmo aí. tempo que é o sagrado, às vezes é para quem está mais estudado, porque quem não conhece, tudo que é, como você diz dentro da narrativa, tudo que é desconhecido causa medo, né? Exatamente. E esse foi um, né, também dos embates, né? Dos questionamentos dos personagens nessa história, né? Uhum. Se eu não me engano, no último capítulo, que é o do século 22, quando o personagem fala, né, que já passou da hora de temer o desconhecido, vamos tentar entender.
né? Antes de sair falando que não pode, que são os dogmas, né? O que você não entende, não pode, é pecado e faz mal. E provoca a morte, é isso. Você não entende, vira um dogma. Ah, mas por que isso é assim? Não, não interessa, é assim. Você não entende, você não sabe o Mas que é. isso é imposto por uma instituição. A gente não precisa também entrar, né, em Não, detalhes, não, mas não. isso daí está relacionado a jogo de poder, né? É melhor Também, eu fazer pressão e deixar as pessoas com medo, que isso está em Maquiavel, né? sim, sim. Né? É melhor as Mas pessoas me isso veio pro temerem do que cotidiano. gostarem, né? Isso Oi? acabou vindo, isso acabou sem querer, mesmo começando, né, instituições, isso acabou vindo para o cotidiano. Ó, você Uhum. quer um exemplo bem bobo? Diga. Comer manga, tomar leite e dormir. Uhum. Faz isso que a sua avó se revira no túmulo até hoje. Entendeu? Ah, você vai morrer. Tomar banho e lavar a cabeça naqueles dias. Você fica louca, entendeu? Isso não é uma forma de você temer o desconhecido, mas você não sabe, e aí você põe isso, a pessoa, você fala isso para a pessoa, né? A pessoa fala, não faz, você vai morrer. É a mesma coisa que as instituições. Então, isso acabou vindo, né? Por conta até Uhum. das pessoas frequentando aquela coisa toda, isso acabou vindo também para o cotidiano. E até hoje existem essas coisas. Quem não dá as batidinhas quando você encontra o chinelo virado? É outro exemplo, né? Não é uma coisa assim tão séria quanto o que fazem as instituições, né? Mas Uhum. acabou vindo para o cotidiano, de tanto que você escutava lá. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa, Dani. Sobre os personagens, você traz, ao mesmo tempo que você não traz um número grande de personagens, você traz uma linha cronológica muito grande. Porque eu Sim. fiquei quebrando a cabeça e eu fui contando quem seria esse narrador, de que parte ele seria da família, né? Eu vim, na verdade, fazendo aqui o meu esquema. Você chegou a montar uma árvore genealógica em relação para você saber certinho quem que é a última personagem? Sim, porque nesse caso aí eu poderia facilmente me perder. Oceanos de Gelo também, quando você lê, você vai ver. Uhum. Teve vezes que eu falava assim, gente do céu, será que eu vou estar chamando a avó de neta, a neta de vó, a bisneta? Meu pai revisando e falava, meu Deus, me manda, pelo amor de Deus, a tua lista, porque ele já sabia, ele falou, me manda a lista, porque eu tô aqui, eu acho que eu tô corrigindo tudo errado, estou me confundindo, não sei o quê. Então, pro Girassóis foi a mesma coisa e pior, porque mesmo sendo no Oceanos, tem bem mais, né? Crônicas de Gaia também tem. Crônicas de Gaia tem 32 personagens. 32 é o que mais tem de todos os livros que eu já escrevi. Todos eles têm alguma função e se manifestam no livro. Então, quando ele se manifesta e tem alguma função, você é obrigado a fazer essa lista. Né? Uhum. Mas nos Girassóis era mais complicado ainda porque ele atravessou 5 séculos. Então, às vezes eu queria falar, é o avô, é o neto, é o tataraneto, é o trisanel, sei lá o que diabo é. Aí meu pai falava assim, olha, eu acho que é mais fácil não usar. Ele falava na revisão, não usa, coloca o nome, não sei o quê, se alguém... Aí você coloca no livro e tal. Então, em alguns momentos, quando eu vejo que é uma ancestralidade mais próxima, eu até uso o neto, o Uhum. avô, mas eu Sim. evito o lance do bisavô, do tataravô e não sei o quê, porque facilmente você se perde. E sim, eu montei uma lista à parte, assim, ó, século tal personagens, século tal outros personagens. Descendente da família tal, descendente da família tal. E no final, quando tem aquele encontro que é todo Aham. mundo, eu acho que eu escrevi umas 4, 5 vezes, que eu errava toda hora. Falava, gente, tá faltando alguém, socorro. Né? Então tem que ter essas listas, sim. E no final, o personagem ele é da ala do que vai morar nos Estados Unidos, né? Eu Isso! achando que vinha ser da França e não sei o que, daí eu fiquei, mas gente, peraí, daí tem esse, daí tem esse. Daí eu falei, aham. Falei que reviravolta, porque tá aqui, tá lá e de repente. Ah, então que bom que eu pensei Sim, certo, que eu você fui averiguando. acertou, e isso significa também que eu acertei na hora de escrever, porque a gente fica na dúvida, né? Meu pai fala, ó, se eu tô tendo dúvida, que ele é o meu revisor, se eu tô tendo dúvida, o leitor vai ter também. Reescreve essa parte, aí ele manda.
Ou então vou fazer assim, vou fazer assado, não sei o quê, porque não pode, você não pode ficar voltando muito lá atrás. Voltar uma vez ou outra, tudo bem. Agora, tudo não. E aí a gente entra no lance do Tolkien, que eu te falei. O Tolkien. Entendi. Deixa eu aproveitar aqui a Magda, só para ela colocou aquela questão lá que você falou sobre comer manga e tomar leite, ela traz aqui, né? Não engole o caroço da fruta, que nasce o pé da fruta, né? No seu bucho, né? Bem É aquela questão. lembrado. Era melancia, né? Que a gente tem mania. A melancia desce rapidinho, pelo menos na minha época assim, de criança era mais melancia, que as mães ficavam enlouquecidas, as avós, né? Que ia nascer o negócio lá dentro, uma árvore lá dentro. Olha, cada uma. Você vê, isso é a crença do desconhecido. Da onde que veio? Por quê, né? Em algum momento, alguma coisa parecida com isso aconteceu, e aí, quem conta um conto, aumenta um conto. Aumenta um pouco. O Ivo está perguntando aqui: seus personagens atravessam séculos, eles vivem quantos anos em média? Eles morrem? Na Então, verdade, pode falar. não, fala você que eu quero ver até se eu expliquei direito, senão eu te falo. Ivo, na verdade, a Dani traz a narrativa dela, os capítulos em séculos, né? E os personagens, eles não seguem. O que segue, na verdade, é um elemento que ela utilizou, um objeto dentro que vem narrando, fazendo a ligação, que são as cartas. Que em determinados momentos de cada capítulo dos séculos, alguns personagens escreviam cartas para seus pais, para sua mãe, enfim. Então a gente vai conhecendo a narrativa por meio dessas cartas que vai passando daí sim, né, durante toda a narrativa, né, para a gente ir mais ou menos entendendo. Então, os personagens, eles não são Highlanders, né? Eles são, na verdade, pontuais naquele determinado capítulo, e quando a gente vai para o outro, na verdade, alguém da família que, por algum motivo, as cartas chegaram até a mãe de não sei quem, né? Então, e aí, na verdade, vai fazendo esse contexto aí, né? Isso Então, mesmo, Nath, pegou a ideia. E até faço um adendo, porque justamente teve um leitor, né, que falou para mim, acho que ele até deixou uma avaliação lá na Amazon, contando sobre isso. Esse também, não morde a hoxa porque vira sangue na boca. Essa é mais antiga ainda, hein? Não vamos entregar a idade, não, Rosa. Mas eu lembro também. E ele deixou uma avaliação falando sobre isso, que ele teve uma certa dificuldade, né, de fazer esse link em relação aos personagens. Mas por quê? Porque a proposta da ficção psicológica é justamente essa. Você não vai ter uma história onde você vai se focar num começo, meio e fim, todo mastigadinho. Quem vai ser o foco central da ficção psicológica vai ser a discussão. No caso, Os Mensageiros do Sal Profundo, tanto Cometa passando lá antes, quanto depois os Girassóis de Sagitário, e é isso que vai permear o livro inteiro. Ah, porque não teve uma finalização em determinado lugar e tal. Mas é para ficar em suspense. É para ficar uma coisa assim, tipo, você vai imaginar o que aconteceu, porque no próximo capítulo você já vai ter uma outra situação acontecendo em relação a isso, mas que não vai precisar, não vai fazer falta você saber exatamente como que terminou a situação anterior. Entendeu? Você joga, porque na verdade não é uma coisa assim que a proposta do gênero é esse. Acho que é por causa disso também que acabou saindo do catálogo lá. Na hora que a gente vai subir os livros, você já não acha mais o gênero. Você acha ficção geral e tal. Antes eles tinham colocado ficção psicológica. Porque realmente, se o leitor vai ler esperando que ele vai encontrar um formato, uma estrutura de ficção geral, normalzona, aí não vai ser isso, porque ficção psicológica, a proposta é o debate do questionamento, entendeu? Ele se questionando. Mas não precisa ser o mesmo personagem do começo até o final. O questionamento, sim. sim, até porque, na verdade, só fazendo um comentário aqui, né, da Desirê, isso era muito comum as cartas passarem por pessoas como herança de família, Eu tive né? isso. Eu tive isso. Aliás, o Oceanos, ele também vai tocar nesse assunto. Lágrimas de Vênus tocou.
que era muito comum na minha família, por exemplo, né? A família da minha mãe, que era de portugueses, quando alguém falecia próximo, uma avó, por exemplo, que foi o caso da minha avó, né? A mãe dela faleceu. As mulheres todas se juntavam na casa dela e elas iam separando todos os pertences, e você sempre achava milhões e milhões de cartões postais, tudo, tudo, porque sempre ficava com a pessoa mais velha, com a mulher mais velha. E era normal. Então, quando a minha avó faleceu, a gente fez isso também. Fomos separando tudo, aí elas vão separar a doação, vai separar coisa que vai doar, vai separar coisa. Detalhe, todas as pessoas da família, a tradição era essa, todas as mulheres da família têm que ficar com alguma coisa da falecida. Então, era uma coisa assim que, não sei se todas as famílias portuguesas têm isso, mas é uma coisa que é bem interessante, né? Daí dá para você tirar muitas histórias, né? Uhum. Exato. Eu gostei muito da personagem. Teve alguma personagem que você gostou mais? Porque eu gostei muito da Delfine. Não sei se é assim que se pronuncia. Meu filho, tá certo. Delfim, né? Eu achei ela super bacana, assim, pela ousadia dela, né? Porque, querendo ou não, ela tinha os receios, mas eu senti ali que ela também queria estar sabendo das informações. E daí ela criou forças, ela criou coragem, né? Mesmo com medo do que os patrões faziam, vamos dizer assim, que era espiar o céu, né? Caçar problema, né? Por conta das crenças que ela tinha de que do desconhecido, né? Do que acontecia no céu, sempre vinha então alguma coisa. Eu gostei muito dessa personagem, eu achei muito bacana e até fiquei com receio, assim, eu pensei, será que essa mulher vai escrever alguma coisa, vai postar primeiro o catálogo lá dos objetos? Ela tinha um embate muito grande, assim, dentro dela, que eu acho que devia acontecer bastante com as pessoas que se encontrassem na mesma situação. O antigo, né, a crença, Uhum. brigando com a postura que ela tinha de governanta, de ser uma pessoa moderna, porque ela está, né, numa casa onde ela toma conta de um homem que é um astrônomo da Marinha Real, então ela tem que ter um certo refinamento. Uhum. Ela não pode ser uma pessoa ali da roça, muito simplória e tal. Então você vê que ela escondia, ela precisava fazer, mas no fundo ela era tão temerosa quanto a copeira que ela brigou naquele momento. Sim, Então, esses personagens, geralmente, eles são os que mais cativam, porque eles estão muito próximos da nossa humanidade. Temos muito paradoxos, né? Ao mesmo tempo que a gente, de repente, gosta de uma coisa, a gente tem medo de uma outra coisa que, de repente, completa essa coisa que a gente gosta. Então, a gente vive sendo paradoxo. E essa personagem, ela tinha isso, né? Ela era uma mulher muito elegante, uma mulher que estava ali governando uma casa, ela ajudava principalmente, né, a fazer as anotações dos dois astrônomos, e ela escondia o medo voraz que ela tinha, porque ela ainda estava presa naquelas crenças antigas, aquela coisa que ela não entendia, mas que foi passado de geração em geração, né? A mãe falava, a avó falava, a tia falava, poxa, todo mundo falava, né? Quem sou eu para dizer que não? Não, sim. mas eu sou uma pessoa que estou com um profissional renomado, eu converso. Poxa, imagina a confusão, né, na cabeça. Exato. A Regina, ela diz assim, ó, minha irmã faleceu e todas as irmãs, sobrinhas, sobrinhas netas também, e algumas amigas receberam algo. Minha família tem dessas coisas, né? A Magda recebeu um óculos da minha mãe. A Magda conheceu minha mãe. Minha mãe tinha paixão pela Magda, né? Ela se dava muito bem. Ela recebeu um óculos da minha mãe, a gente separou. As minhas irmãs falaram: não esquece de separar alguma coisa para Magda. Ela não era da família, mas era uma pessoa que a minha mãe gostava muito. Então você vê, eu acho que isso de repente não estava mesmo só. Eu imaginei que não, né? Embora eu entenda que dificilmente todas, né? Olha lá, a grande Dona Júlia. Ela se adorava. É lógico que é difícil que todas as famílias sejam iguais, não é isso. Mas eu imaginei que Uhum. não seria uma coisa que estivesse só na minha, provavelmente outras também seriam, né? Ainda mais se vierem do mesmo local, né? Uhum.
Por exemplo, a minha avó, essa que faleceu e que a gente separou as coisas, ela veio de Poiares, Vila de Poiares, em Portugal. Na verdade, os pais vieram, ela nasceu aqui, já pequenininha, né? Sim. Ela voltou para lá, tudo com eles, fazia essa viagem uma vez por ano, então ela meio que tinha as duas cidadanias, mas ela veio de lá. Então, de repente, alguém que estava ali, que era dessa vila, que era desse lugar, às vezes também tem o mesmo costume. Depende, né? É, eu tenho algumas coisas, sim, na verdade, né? Um broche que o meu avô deu para minha avó, acho que na de 33, eu tenho uma caneca do batizado do meu avô já é falecido, de 1933, que ele ganhou uma xícara de porcelana chinesa de batizado dele. Tá aqui comigo. Eu tenho a minha avó, que ainda é viva, ela já começou a dar algumas coisinhas para as netas, né? Toda vez que a Isso gente se é, encontra. é E tradição, né? esse anel que eu uso, na verdade, ele, tanto eu e a minha irmã, depois a minha mãe fez um para ela, mas é da aliança. Agora eu não lembro se era da minha bisavó ou do meu bisavô, que era uma aliança grossa e deu para fazer então. Então, esse anel que eu uso, querendo ou não, é uma recordação deles, né? Eu tenho o lance do anel também, mas eu não vou entregar porque ele entrou no Oceanos de Gelo. Ele tem uma história tão bonita que ele acabou entrando lá. Então você me pergunta sobre esse anel na outra live do Oceanos. Mas eu tenho também um anel que foi passado de vó, bisavó, tataravó. Uhum. Maravilha. Então vamos voltar aqui no livro, né? Então a gente tem aí, os capítulos são contados por meio dos séculos e você vem criando essa narrativa aí, né? É, Bom, falamos um pouquinho sobre. A gente entra, na verdade, dentro dessa família Duran, que é uma família, né, que vem prestando esses serviços, então, à corte, à realeza. E é muito bacana porque está atrelada essa questão da, da tradição, né? E Sim. aí você mostra uma ruptura. Então, nesse determinado momento, que a gente está falando de um capítulo do século XVIII, eu fiquei imaginando muito a questão do choque para esta família, quando um dos filhos bate o pé e diz: eu não vou seguir esse caminho, né? Então, eu achei muito bacana essa parte. Como que foi construir essa família? Pensar nessa hierarquia de serviçais, né? De servir. Eu queria que tivesse, eu queria que, para poder ter força, né, essa história, porque inicialmente a Vivian é que está contando essa história, né, que é a descendente deles. Então eu falei, eu preciso de uma família, eu preciso de uma história familiar que seja uma coisa assim milenar, mas eu não queria cair na mesmice de ser nobres ou então alguém da realeza. Aí eu fiquei pensando, falei, como que eu vou fazer para ter a mesma força? Como eu sou uma pessoa que assiste muita série, né, e muito filme, eu, na hora, lembrei de Dalton Webb, porque Dalton Webb tem esse negócio, né, não sei se você já assistiu, Nath? Dalton Webb tem uma questão, assim, muito interessante. Se você gostar de séries históricas, assiste. Uhum. É muito legal, uma das melhores que eu já assisti, assim. E ela tem uma questão, assim, muito interessante, porque são condes e condessas, a família de nobres, tá? Desse Dalton Webb, que é uma casa, uma mansão antiga, lá no interior da Inglaterra, gigantesca, parece um castelo de tão linda, né? Então, você imagina que uma casa dessa precisa de uma criadagem alucinada, né? Gigante, para não dizer outra coisa. É gente para tudo. E numa época também onde é normal que cada mulher da família também tenha uma própria dama de companhia que atende só ela. Então, você tem todos os empregados que vão fazer desde o serviço mais básico, de limpeza, de cozinha, até os lacaios, né? Gente, não estou xingando ninguém, pelo amor de Deus. Naquela época se chamavam lacaios os homens que atendiam os condes e as pessoas da nobreza. Tinha os mordomos e tinha os lacaios, que Os eram os... lacaios estavam mais relacionados aos cavalos, às carruagens, não era? Não. Não, não, os lacaios ficavam com o atendimento pessoal dos condes, dos Tá. nobres. Então, eles eram os responsáveis para que escolhiam as roupas que iriam vestir, que ajudavam eles a se despir e a se vestir, que preparavam banho. Eu sei.
Eu sei, aristocracia, hoje em dia todo mundo tem nojinho, né? Mas tem várias histórias, faz parte da nossa história, então não adianta querer reescrever. Se não fosse essas histórias, a gente não estava aqui hoje, que fique muito bem claro, né? E aí a questão de data web para chegar no livro, na hora eu falei, vou fazer isso, porque vai ficar super legal. É que os patrões eram lógicos de nariz em pé, embora eles de certa forma tratassem bem os empregados, eles tinham a sua hierarquia e tinham também a sua, né, o seu status, digamos assim, certo? Uhum. O que acontecia exatamente na criadagem? Os criados eram tão ou mais snobs e como é que a gente vai dizer assim, sustentando, né, essa hierarquia do que os patrões. Então, tipo assim, o mordomo e, de repente, a chefe da governanta era como se fosse o conde e a condessa em relação. Então, eles tinham, assim, uma coisa, um orgulho, né, de ser os primeiros empregados, os responsáveis pela casa e tal. E o que acontecia com os nobres acontecia também na criadagem. Então foi na hora que eu pensei, falei, eu vou criar uma família, né, de serviçais milenares, que tipo assim, os caras atendem a nobreza, a realeza desde que surgiram como familiares. Então você cria uma linhagem tão forte, mas a contraparte é que não deixam de ser serviçais. Então era essa a grande, né, o grande Uhum. questionamento do Guilau, que foi o filho que rompeu com isso tudo. Você tem orgulho do quê, né? Só de servi-los, mas vive na miséria, né? Porque eles ganhavam mal, não tinha uma pretensão, né? Lógico que os empregados de Dalton Webb, não, porque eles já estão para cá, né? Já é o início do século XX e tal. Ali a gente estava falando. E eu também coloquei o Guillaume assim, porque eu estava beirando a época assim que já tinha rolado a Revolução Francesa, né? Já Uhum. tinha passado um tempo, e aí as pessoas estavam realmente começando a se questionar cada vez mais desse negócio, né? Próximo já dela, de que, tipo, e aí, eles tá chegando, e aí, vamos fazer, não vamos fazer, beirando ali a Revolução Francesa, então esses questionamentos estavam ali mesmo no próximo do público, mais do povo, né, do pessoal mais Uhum. tem a grana, mais proletariado. Então, assim, a ideia veio por causa de Dalton Webb. Quando eu assisti a série, eu falava, nossa, mas a gente não consegue ver nem de ver, só você vê pelas roupas só, quem é o chefe, quem é o patrão, porque a hora que eles começam a falar, se expressar, e não sei o que, você não vê diferença, eles são a cópia dos patrões, né? E é interessante, né? Ó, a Desirê disse assim, o rei da Inglaterra não sabia passar a pasta dental na escova sozinho. Então ele tinha um valete para esse serviço. É o lacaio. O valete também era um nome mais moderno. Naquela época eles falavam lacaio, né? Que é um nome estranho, né? Parece uma coisa pejorativa, assim. Mas o valete é a mesma coisa, a mesma coisa. A própria Elizabeth II, se eu assistir The Crown, Eu assisti os primeiros, a primeira ou segunda temporada, depois não. você lembra então, essa primeira temporada, você deve lembrar dessa cena, que a mãe chega para ela e fala assim, a... Ai, não lembro qual era o nome dela, Elizabeth também, né? Não sei se a mãe também era Elizabeth, porque a primeira foi lá atrás, né? Aquela É. ruiva e Tá, mas tal. a mãe dela, de A cabelinho mãe curto, né? dela. Ela chega para ela e fala assim: eu não tô entendendo por que você tá fazendo questão de ter tantas aulas sobre política, sobre não sei o quê. Você tem o seu primeiro-ministro, você tem não sei o quê. Aí ela olhava assim: mãe, como que eu vou conversar? Você lembra dessa cena que ela fala? Como que eu vou conversar com os chefes de Estado? Se eu mal sei assinar meu nome. Lembra ela falando? Eu não sei do que está acontecendo, eu não sei nada, eu não entendo dessas coisas. Eu vou falar o quê para eles? Eu vou sorrir?
Lembra dela falando nessa cena? Eu Não, preciso, sim, entender de e é tudo. Eu legal que preciso... ela se aprofunda nos estudos e ela depois dá um tapa de luva neles numa Dá, decisão importante, porque estava, dá, né, tava dentro dos estudos dela, né, do que dá. eles tinham que fazer, eles não estavam fazendo. E ela vai lá e dá uma chacoalhada no. E ela não foi a primeira, né? Porque a Vitória também colocava em xeque isso, porque quando ela ia ter essas aulas, que até disse que ela meio que se apaixonou pelo tutor, esse tutor foi afastado depois por causa disso, porque ele insistia que ela devia entender dos assuntos de Estado, já que ela era monarca. Então, meio que Uhum. começou com a Vitória, né? E ela era muito novinha, ela tinha 21 anos, acho que a mesma idade da Elizabeth, quando ela Quando assumiu, ela né, a sumiu. segunda. E aí ele falava, esse tutor dela aí. Tem a série também, Victoria. Ele falava isso, falava, como você precisa se entender. Inicialmente, ela tinha aquela coisa, né? Tipo, mas eu sou mulher e tal. Depois ela começou a ver que ela era feita de palhaço, entendeu? De peão. Porque os caras ficavam jogando ela pra lá e pra cá, seu bel prazer. Cada um puxava para um lado, né? Você tinha lá os lords e tal. Ela também tinha aquele nariz em pé, né? Diz que a Vitória disse que ela era difícil. E aí ela acabou cedendo também por causa disso, porque, meu, precisa saber, precisa entender, né? Sim. Vamos para mais um questionamento que você traz dentro da sua obra. Devemos permitir que nossas decisões sejam influenciadas por essas supostas mensagens do universo? E aí, o que você acha, Nath, antes de eu responder, já que você foi leitora assídua de Estou girassóis? perguntando para quem escreveu, amiga. Quer tirar o teu da reta e colocar o meu, é? Mas Nath, Aberta. se eu responder isso, eu vou dar spoiler, porque isso daí é justamente o grande questionamento do livro, né, que todo mundo tem que se fazer. Eu coloquei sim uma resposta não direta, uma resposta subliminar, que eu acho que eu espero que você tenha pego. Eu coloquei sim uma resposta no final, sim, em relação a isso, né? Porque o grande questionamento é assim: 880, né? A gente realmente deve ter medo? Nossa, apareceu uma coisa que nunca apareceu antes. Será que isso daí é tipo, olha, eu sonhei. Aliás, isso daí aconteceu comigo no ano passado, né? Antes da viagem, é uma boa. Antes da viagem, infelizmente teve uma queda, né, de um avião bimotor, se eu não me engano, aqui próximo. Eram 2 dias antes de eu fazer a minha viagem. Aí você começa, né? Eu menos, mas meu marido mais. Caramba, caiu o avião. A gente vai viajar de avião daqui a 2 dias, né? São 14 horas de voo direto e tal. Ai, o que tu acha? Que não sei o quê. Eu paro de ficar enfiando ideia na minha cabeça. Mas você fica assim, né? Você fica, meu Deus do céu. E será que isso é um aviso que não é? Eu não vou nem falar para você quanto que custou essa viagem, mas é a primeira coisa que você pensa, você vai parar a sua vida porque aconteceu isso. Porque, veja bem, é a mesma situação, tá? Tudo bem, não é um avistamento no céu, mas é uma coisa que aconteceu e você tá para fazer uma coisa, uma outra coisa relacionada a isso que aconteceu. Então, um acidente de avião, você tá para viajar 2 dias depois de avião. É o mesmo questionamento dos girassóis. Passou um cometa lá no céu, o cara que está aqui embaixo está morrendo de medo e não sabe se vai fazer a plantação dele, porque esse cometa pode dizer que não vai ser legal, não é bom naquela época, não vai vingar. É a mesma coisa, tá entendendo? É Aham, igual. sim. E aí, você vai parar a sua vida, perder o dinheiro, porque a viagem tá toda paga, tá tudo reservado, tá tudo feito, tudo maravilhoso. É a viagem dos seus sonhos. Por que que isso passa na sua cabeça? É um sinal? Uhum. Entendeu? Aí é esse o questionamento. Eu fui viajar. Eu confesso que ele também estava bom assim, ó. Falei, vamos fazer o seguinte, né? A gente cata uma maracujina ali rapidinho. Nosso voo era meia-noite, 11h30, 11h30, meia-noite. A gente já vai estar com sono, a gente vai estar cansado, vai sair daqui e tal. Cata uma maracujina rapidinho ali, seja o que Deus quiser. Porque aí o que você tem que pensar? Olha, nesse caso, no caso do avião, o pensamento foi o seguinte: eu posso morrer tomando banho, escorregar no chuveiro e quebrar o pescoço, gente. Eu posso morrer atravessando a rua,
Não olhei direito, veio o carro e me pega. É, que na verdade eu também penso muito assim, o que tiver que Não acontecer é vai ser, né? isso, isso. E, né, é muito complicado. Eu confesso que eu não sou fã de viajar de avião, não sou. E quando eu Quem estou é? para viajar, eu não assisto noticiário nenhum, porque é justamente quando aparece esses noticiários que o coração fica aqui, né? Eu não assisto, mas eu sou casada com um bombeiro. Você tá entendendo? E ele tem aqueles grupos infernais no WhatsApp, onde os bombeiros compartilham tudo, até os que não podem ir, eles compartilham quando tem acidente, né? Porque precisa, às vezes, de deslocamento maior, então às vezes chama o pessoal que Sim. ele é da parte aquática, né? Aham. De incêndio de alto mar. Mas às vezes acontece um acidente muito grande, eles compartilham, vão precisar de mais gente, então o cara vem de onde tiver, aquela coisa toda. Entendi. Então, eu não assisto, mas o bombeiro assiste. E aí ele quer mandar pra mim. Eu nem vi, Nath. Eu nem vi, apaguei direto. Falei, se tu fizer isso de novo, entendeu? Não vai ter viagem porque eu vou me divorciar. Não faça isso de novo, né? Não, ainda mais que é uma viagem programada, a gente não sabe, né? Às vezes a gente se programa aqui com um ano, né? E vai contando esses meses. Os meus pais foram viajar uma vez para a cidade do México, estava programada aí uns 6 meses antes, 2 semanas antes aconteceu um terremoto lá. E aí? Sim, Será que vai sim. ter de novo? Aí a pergunta é: você vai parar a sua vida, né? Porque ali no livro esse é o questionamento. Você vai parar a sua vida por causa disso? Será que é mesmo um sinal? Uhum. Porque às vezes acontece realmente, mas quem garante que não aconteceria também de qualquer forma? É o que você falou, o que está fadado a acontecer, vai acontecer de jeito ou de outro. Lembra daquele filme que, meu Deus, eu nem acredito que esse filme de 1900 e bola acontece até hoje. Eu assino HBO e ele está lá, a premonição. Tu Ai, não lembra? assisti, não. E eu Não também não assisti. assisto mais. Eu assisti o primeiro, que eu gostava de filme de terror quando eu era adolescente, mas a porra do filme permanece até hoje. Impressionante. E a ideia do filme é o seguinte: os caras fogem, porque eles escutam esse sinal, né? Por exemplo, o avião caiu, não vai embarcar, né? A pessoa não embarca, mas ela acaba morrendo depois, porque a morte vem buscar. Olha que interessante. É aquilo que tem que acontecer, vai acontecer. Não adianta você tentar fugir, Sim, entendeu? sim. Mas, ao mesmo tempo, e aí vem o segundo questionamento, né? Essas aparições, essas coisas que a gente não entende, que de repente acontecem no céu, principalmente, que é o foco do livro, né? São as aparições, os mensageiros do céu profundo, podem significar uma outra coisa. Então, assim, o lance não é você ignorar 100%, mas você não botar a carga de medo em cima. Uhum. Né? É de repente um aviso ou um sinal de que alguma coisa interessante pode acontecer, o que aquilo pode ser uma descoberta que daqui a um tempo vai se revelar, né? Então tem mil coisas que você pode pensar em relação àquilo. O problema é colocar a carga de medo em cima. Eu acho que o pensamento pode ser por aí, né? Você colocar naquilo que você não conhece, no desconhecido, a carga do medo. Por que Uhum. que tudo precisa ser negativo, que você não conhece? Você não sabe, você não tem o conhecimento. Por que que o primeiro pensamento é para o lado negativo, uma coisa ruim, por exemplo, né? Eu Então, confesso que eu sou mais otimista do que pessimista, eu mas também. dependendo das coisas. Eu também, tudo bem. Às vezes a gente toma uns calote aí da vida, né? Mas fazer o quê? Mas eu não consigo ficar assim pensando assim, que nem, né, que nem você falou, né? Pessimista. Logo o primeiro pensamento que vem é o ruim, né? Uhum. Tipo, oh meu Deus do céu, né? É o ruim, é sempre o ruim. Também não consigo ser assim. Eu acho que a vida de alguém que é desse jeito deve ser extremamente triste, porque imagina você sempre pensar no ruim e o tempo inteiro medo, 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 medo. Tudo E bem. acaba não vivendo, né? Porque acaba restrito, na verdade, às vezes, a não aproveitar as oportunidades, né? Eu coloquei na sua personagem preferida, eu coloquei exatamente uma situação assim, tu lembra, né? Não vamos dar mais spoiler. Mas eu usei ela para isso.
Entendi. Bom, a Desirê disse aqui também que ela teve, então, quando, né, viajaram e chegaram lá no Caribe, depois lá em Cancún, pegaram uma tempestade tropical, né? Que para eles era básico. Não, isso é só uma tempestade tropical, né? O negócio lá. Mas para quem não conhece, nunca passou. Meu, é o ó. Eu já É. peguei umas turbulências assim em avião, deu falar, devo estar numa dimensão paralela, não é possível, porque para mim estava caindo o avião e as pessoas ao meu lado, entendeu? O comissário passava, você quer alguma coisa? Assim, eu falei, ninguém tá vendo que essa porra tá tremendo enlouquecidamente. A Lê apertava minha mão enlouquecida, assim, esmagando, né? Aí eu olhei pra ele e falei, você percebeu que só eu e você estão tendo ataques cardíacos? Tá todo mundo de boa aqui. Então deve ser normal, né? Porque a gente não viaja assim, a gente viaja bastante, mas a gente não viaja, por exemplo, 2, 3, 4, 5, 6 vezes por ano. É uma vez a cada 2, 3 anos que a gente faz uma viagem grande, e aí você pega essas viagens de 14 horas, 10 horas. E são viagens que vai ter uma turbulência uma hora ou outra, né? Sim. Essa última a gente não pegou. E foram 4 aviões, hein? Não pegamos. A gente pegou em 2018, quando estava voltando para casa, não foi assim muito forte, mas a anterior a essa foi. E eu olhava para o lado, né? E falava, meu, não tem ninguém, tá todo mundo tranquilo, tranquilo. Aí eu olhava os bagulhinhos em cima, tudo normalzão. Aí acende só uma luzinha para você colocar o cinto. E é isso. E todo mundo feliz, e você lá, sacudindo que nem o liquidificador, tá entendendo? Complicado. Meus pais pegaram. Meus pais também, a Desinha estava falando coisa, meus pais pegaram no Caribe, mas eles já estavam lá. Então não foi sinal que eles, de repente, puderam ter, nem nada. Os coitados já estavam lá. Olha o azar. Pegaram o furacão. É Tiveram que ficar complicado. Ó, trancados lá no quarto. Tudo. a recomendação é não sair do hotel, né? Imagina. Para mim, Lógico, né? ir para debaixo da cama do hotel. Caraca, meu. É assim, ué. Não, e que nem você vê dos meus pais, não teve nada. Não tiveram nenhum aviso, não sonharam com nada. Eu lembro, eles estavam super felizes. É a primeira vez que eles iam pro Caribe, olha isso. Aí acho que no terceiro dia, era a viagem, acho que de 7. No terceiro ou no quarto dia que eles pegaram esse furacão. E aí? Pode acontecer, entendeu? Em 2018, por exemplo, eu peguei a gente estava parando em Le Havre e a gente queria conhecer Paris, né? Então eram 3 horas e meia para ir e para voltar, porque Le Havre fica no litoral. Uhum. Você pega um ônibus, vai, aquela coisa toda, é excursão de dentro do navio mesmo. Tudo planejado, um ano inteiro de viagem, aquela coisa toda. Teve um acidente na estrada que a gente ficou 2 horas parado. O passeio praticamente foi encurtado pela metade. Acontece. Pois é, era para não ir, né? Às vezes tem que pensar dessa forma, era para não ir. Né? A gente foi, mas teve que fazer tudo correndo. Então, Paris é o lugar ainda que eu quero voltar, porque nessa vez que a gente foi, aconteceu isso aí. Acontece. Acontece. A Magda colocou ali que já está na premonição 6. A Magda Não acho que estava. gosta. Magda, sei que tu gosta do filme de porrada, mas acho que gosta desses também, né? Eu ainda não, Bom, aí não consigo mais. eu não sou muito desses filmes, não. Eu sou mais das comédias românticas mesmo. Mas vamos voltar aqui para a gente já ir indo para o nosso fim, Dani, senão aqui a gente vai passar a noite. Dentro dos 5 capítulos, né? Qual foi o capítulo mais gostoso de escrever e qual foi o mais difícil? O mais difícil foi. E se eu falar, será que é muito um spoiler? Porque eu acho que tira, né? Você sabe qual que eu tô falando, né? O mais esdrúxulo de todos. O 4? Não, não precisa contar a história. Vamos deixar o pessoal curioso. Vamos O deixar o pessoal 4, né? curioso, É porque o quem 4, né? quiser. Olha aí, que é o É 4 o mesmo. 4. O capítulo Esse foi o 4 é mais do século difícil. 21, que é o nosso século. Esse foi o mais difícil porque eu queria uma proposta que chocasse e, ao mesmo tempo, Hum. eu queria uma coisa completamente fora, assim, dos padrões. Então, quando eu escrevi, depois que eu escrevi, eu falei, caramba, será que isso aqui vai cair, né, Será que as pessoas vão entender? Né? Ou as pessoas vão ficar presas no acontecimento? Porque não era para ficar preso no acontecimento, era para ficar preso no que esse acontecimento gerou.
que foi justamente a discussão. Então, eu acho que consegui passar, porque que nem eu falei para você, até agora eu não tive nenhuma é, uma avaliação ou nada que a pessoa falasse, meu, que loucura. Só tive, né, devia, né, não deu certo, não ficou bom, não tive nada assim. Só tive realmente uma das avaliadoras, né, falando que ela precisou ler umas 2, 3 vezes porque ela ficou presa no acontecimento. E ela percebeu depois que não era para ficar preso ali, né? Porque você acaba meio que somente vai imaginar o que eu tô falando, né? Então, já viu. Uhum. E o que eu mais gostei foi o último, né? Porque o último, eu sou louca por esse negócio de era de explorações espaciais, né? Então, assim, eu nasci muito cedo para as primeiras, que foram as de circunnavegação, e ou melhor, muito tarde para essas, e muito cedo para as espaciais, né? Porque essas que estão acontecendo agora, que o pessoal passa mal perrengue, não me atrai. O que me atrai é o que eu sei que vai virar no futuro, tipo Enterprise, essas coisas assim. Então, para escrever foi uma delícia, porque eu me imaginei ali mesmo, o personagem sendo um homem, eu me imaginei ali, né, naquele cotidiano super diferente, onde eu tenho toda a tecnologia ao meu dispor, aonde eu A posso. melhor parte é, eu quero que materialize o meu café da manhã. Eu falei, gente, Ah, fala, todo mundo. Mas você sabe que todo mundo ama o sintetizador do Star Trek, porque a vida vai mudar depois disso. Aliás, tem estudos, veja bem, porque o Star Trek virou meio que um way of life, né? Eu sou tracker de carteirinha. Então, tem estudos, assim, de cientistas sérios que falam que se isso fosse descoberto, que é o sintetizador, né? Ia transformar tudo, porque a partir do momento que você pode sintetizar qualquer coisa, desde refeições até roupas, até objetos, tudo que você precisar, você entende que você não precisa mais da indústria do jeito que ela é, e de toda a parafernália que ela faz, toda a movimentação do mercado a favor, as loucuras das empresas farmacêuticas, tudo isso acabou, porque você pode sintetizar qualquer coisa. Então, uhum. assim, tem estudos falando que esse lance do sintetizador está na pauta da ciência, ou seja, não é uma coisa de ficção científica mais. É Entendi. uma ideia, só que, meu, para chegar nisso, eu acho que ainda mais uns séculos, né, amiga? Vamos combinar. Bom, Mas que é perfeito era. sim, sim, com certeza. Então, bom, vamos já indo para o nosso fim, para a gente poder falar só um pouquinho, fazer a propaganda do próximo, né? Então, nossa conversa de hoje com a Daniela Castro foi sobre esta obra, né? Girassóis em Sagitário, Os Mensageiros do Céu Profundo. Então, fica aqui o convite, a dica, para que vocês possam, às vezes, num primeiro momento, conhecer a apresentação que foi feita aqui no Prosa Verso e Vinho há um mês atrás, né? Mas eu tenho certeza que se vocês forem direto por cima do que nós conversamos aqui, né, vocês vão gostar de conhecer a forma como a Daniela Castro escreve e também o enredo que ela traz aqui dentro, que é muito interessante, né? Então, fica aqui sempre o nosso convite. E Daniela Castro acabou de lançar um novo livro, Oceanos de Gelo. É um romance, ela que abriu o coração dela, que normalmente ela não escreve romance, né? A praia dela, na verdade, é ficção científica, é suspense, é mistério sobrenatural, e ela se permitiu aí a escrever. Na verdade, você já deu uma pincelada naquele Lágrimas de Vênus, Foi, de fato, né? já foi Mas um mesmo assim ele ensaio. foi um de transição, né? Se a gente for parar para ver, eu vou ler esse daqui e aí eu vou poder, na verdade, ter essa minha resposta. Mas ali a gente já viu, né, uma outra Daniela Castro. Tanto é que aqui ela se posicionou como Dani Castro, né? Não mais Sim, como Daniela. Então, isso mesmo. Olha, a Magda tá falando, ela tá nesse livro, que eu tenho essa coisa. Qualquer amiga minha é uma marca registrada, já avisei, já falei. O Manuel Carlos, que é o autor lá das novelas,
todas as protagonistas têm que ser Helena, né? Então, eu, a Daniela, que não é Manuel Carlos, eu também quis uma marca registrada. Eu a marca registrada assim. Qualquer pessoa que eu conheço pode estar no meu livro em algum momento. Eu não sei como, mas a pessoa vai para lá. E a vítima da vez é a Magda. Ela vai fazer uma dançarina, uma vedete linda, maravilhosa, poderosíssima, chamada Magdala, que é ela todinha. Quem conhece ela vai ter um ataque quando lê, porque vai falar, ai, a Magda tá no livro. Então, ela é um dos personagens. A partir dos. Ela vai aparecer a partir do capítulo 10, se eu não me engano. Então, só teve uma vítima, né? Porque no Steampunk teve vários, assim. Quantos Vários. capítulos você está trazendo nessa obra, então? Você falou Aí em tem 15. O Oceano de Gelo tem 15. 15 capítulos? Eu não sei quanto que deu aí para você Não sei se não é a mesma quantidade de página, né? Para o Kindle e para o e-book do livro físico. No livro físico deu 200 páginas. Não sei se o Kindle marca igual, né? Não, não Que não. marca igual, porque a gente pode escolher o tamanho da fonte, né? É E daí verdade. ele cresce, na verdade, né? É verdade. Então foram 15 capítulos. Ele é contado em 4 tempos, tá? Já vou dando uma pequena ajudazinha aí para vocês se situarem. Então ele fica indo e voltando entre 4 tempos. Legal. Isso é uma coisa que eu gosto muito da sua narrativa. Na maioria dos seus livros, você faz esse lance, né? Assim, tem algumas obras que você abre para uma história, mas a gente está acompanhando o que está acontecendo em outras, Isso, o né? Oceanos vai ter isso também. Mas essa aqui que a gente está discutindo, né? Por ser séculos, a gente está indo, mas ao mesmo tempo a gente está, às vezes, lembrando algo que aconteceu, porque são cartas que estão neste século, mas foram escritas em séculos anteriores ali, né? Como a da Suzette para a mãe falando do Van Gogh e assim por diante, né? Mas então, olha, aqui a gente ficaria até sabe lá quando conversando, né? Eu falei que eu tenho 3 horas de live. Meu Deus. A gente pode fazer um desafio para o povo. Um dia a gente fala, olha, a gente vai fazer 3 horas de live, mas vocês têm que ficar 3 horas sem sair. A gente faz uma maratona, a gente pega um sábado das 8 da manhã e só vai até as 18. Meu, vai ser demais. A gente vai fritar muito a cabeça de todo mundo e a nossa junto. Adoro fritar o cérebro. Depois a gente sai assim, tipo, mais levinha. Parece até que emagreceu. Mas é isso, Dani. É sempre muito gostoso conversar com você, né? A gente acabou meio que fugindo um pouco, mas estava relacionado com a obra em si, porque você faz muitas reflexões ali dentro, né? E eu acho que na verdade, que é o diferencial das suas obras é isso, né? Você tira a gente da zona de conforto e você abre para a gente novas informações que às vezes a gente não é que a gente não goste, a gente não conhecia. Então, você abre mais uma porta de conhecimento para que a gente possa, às vezes, buscar mais informação. Isso que é muito gostoso dentro das suas narrativas. Né? Então, fala para a gente aonde a gente encontra as suas obras. Então, é muito fácil, tá? Visita o meu site, porque o site, além dele ter todas as obras, tanto o e-book quanto o livro físico, eu também faço um blog lá. Esse blog conta a criação de cada livro que eu já escrevi. Por que que ele surgiu, como ele surgiu, né? Então, é bem interessante, porque às vezes tem alguns autores também que gostam de saber, assim, desse processo, até para poder se comparar em relação à criação, o que pode mudar, o que pode melhorar e tal. E o leitor também às vezes fica curioso, então o blog também está dentro do site. O site é danielacastroautora.com.br. E todas as minhas redes sociais também estão assim, Daniela Castro, autora. Então, bem fácil de achar. Mas se você também já quiser me seguir na página da Amazon, é até interessante falar disso agora, porque eu acabei fazendo 3 perfis, tá, na Amazon, que foi sugestão deles mesmos, porque tem bastante eles mesmos, né? Porque tem bastante gêneros, né? Que eu tô escrevendo em vários, então eles acharam legal também ter separadinho. Então tá assim, Daniela Castro, autora, tem tudo que eu escrevo, de todos os gêneros. Se você gosta mais de romance, você pode me seguir também no Dani Castro.
E para as minhas amadas dançarinas do mundo inteiro, agora tem o Dani Anknes. Eu acabei de lançar um e-book sobre danças andaluzas, então também tá lá. Achei legal deixar separado, até porque tem gente que, olha, só quero saber de romance. Então aí fica mais fácil para achar as obras, tá? Sim. Mas o Daniela Castro, autora, também tem tudo que eu já escrevi. É mais assim, às vezes tem, que a gente falou, né? Tem aquele leitor que, olha, eu só leio romance, eu só quero saber da tua parte de dança, tá lá. Né? A Magda falando, já estava na hora. Olha, foram todas elas. Eliane, Magda, a Aline que deu a ideia. Tem que escrever livro de dança também. Né? Acho que as amigas, ex-alunas, né, eternas alunas, ficam falando, poxa, por que só ficção, né? Então tem que também ter a de dança. Então tá lá. Aí agora tem os 3 perfis, mas tudo também tá no Daniela Castro, autora, tá? Me segue lá também, porque às vezes a Amazon também manda essas atualizações até antes do que o meu site. Então, qualquer livro que eu for lançar, você vai estar recebendo, se estiver seguindo a página lá, você vai estar recebendo assim que lançar o livro. Às vezes o site demora um pouco mais, né? Porque o pessoal vai se cadastrar, eu tenho que mandar um e-mail. Então, é legal estar cadastrado em tudo, que aí não perde nenhum lançamento. E lógico, né? Já aproveita, já faz a avaliação. Oceanos de Gelo já tem 2 avaliações de 5 estrelas. 2 avaliações não, né? 2 classificações 5 estrelas. Gente, euzinha, não mordo. Vocês podem avaliar. Vocês podem escrever, né, Nath? Nós, autoras, amamos ler os feedbacks. Olha, amo as 5 estrelas, já estou agradecendo quem deu, adoro super. Mas escrevam, o feedback é super importante para a gente, né? A gente Sim. consegue ver se vocês estão gostando, a gente consegue melhorar. Porque tem gente que gosta de fazer uma avaliação assim mais completa. Então, tem gente que aponta ali e fala, olha, aquilo ali, aí você fala, nossa, é verdade, esse ponto aqui tá precisando mesmo. Ou então, os elogios, né? Quando você gosta de alguma coisa, quando a pessoa fala, olha, esse livro, essa história mudou a minha vida, escreve lá. Tem coisa mais gostosa pra gente do que ouvir os elogios assim? Eu escuto vários, mas o pessoal não gosta de escrever, né? Tem que escrever também. Tá certo, é isso mesmo. É porque, na verdade, é como você disse, né? A gente vai aprendendo muito com essas devolutivas. Porque às vezes a gente só está olhando por uma perspectiva, mas quem lê, É né, verdade. conforme as suas vivências, conforme, né, a sua base de conhecimento, seja lá qual nível for, você está vendo o mesmo objeto de diversos ângulos. Então faz com que a gente, numa próxima oportunidade, veja também, saia só da visão de autor e pense, né? E se eu fosse o leitor? Qual é a visão que eu tenho da minha obra mesmo? Então isso é muito bacana. Exatamente. Isso é uma coisa que só a era digital trouxe, porque antigamente era impossível você falar com o autor. O autor ele ficava num pedestal, né? A É. gente nem imaginava como é que fazia para chegar e conversar e tal. Cada época teve o seu lado bom, né? Lá de trás, por exemplo, a gente não tinha essa interação, mas ao mesmo tempo a gente só via obras de qualidade. Você tinha uma qualidade assim, né? Porque para escrever você precisava ser intelectual, aquela coisa. Então você tinha só obras de qualidade. O que falta aqui, né? Qualquer um pode subir o livro. Então, se você, leitor, não faz o feedback, fica muito difícil da gente, às vezes, não cair em algumas publicações que não estão com uma revisão legal, que não estão ainda maduras para serem publicadas. E a era digital trouxe isso. Ao mesmo tempo que a gente consegue falar com o autor, eles também abriram geral. Então, qualquer um pode subir um livro, na Amazon, em qualquer plataforma. E os feedbacks servem para o leitor justamente, opa, esse aqui, né? E até para gosto, né? Porque às vezes você tá lendo a sinopse e você acha que é uma coisa. Acontece, Aham. né? Porque a interpretação é livre. E o feedback lá embaixo, nem precisa estar falando mal, não é isso. Mas o feedback ali embaixo está mais completo, porque a pessoa está querendo narrar, está querendo explicar o que ela gostou, o que ela não gostou. Aí você lê e fala, esse livro aqui não era bem isso que eu queria. Ou então, nossa, esse livro é ideal. Né? Sim. Às vezes é uma sinapse pequenininha e o feedback lá embaixo está grande, você está lendo, fala, olha que legal, acho que eu vou gostar mais desse. Então,
Por favor, avaliem todos, não só os meus, avaliem todos. Não é também só para ficar avaliando dos autores consagrados, né, gente? Será mil feedbacks, os caras que já estão cansados de saber o que eles têm que fazer. A gente precisa dos feedbacks. Please. Né, É Nath? isso, com certeza. Eu parto desse princípio também. Dani, um beijo. Ah, Obrigada aí por você compartilhar conosco aqui um pouquinho mais, né, da sua obra, um pouquinho mais da forma como você pensa, que a gente sempre vai conhecendo mais o autor. Já descobri aí que você, na verdade, descobri não, você que disse, né, que jogava, então, que jogava. Sabe que eu já nem me lembrava mais disso, né? A gente tava tendo aquele papo lá de quando você falou o negócio do vôlei, não vou dar spoiler. Eu dei, né? Agora vai ficar todo mundo pensando o que ela tá falando. Mas a spoiler que não dá nem pra imaginar. Foi quando você falou, eu falei, gente, eu jogava mesmo, é verdade. Aí eu comecei a me lembrar desses tempos de escola que eu jogava queimada, nossa. E eu participava de campeonatos nas escolas, tudo. Era bem legal essa época. Ficou na minha cabeça mais a natação, né? Porque eu fui federada, aquela coisa toda. Entendi. Mas tchau, Magdão. Até a Mas é próxima, isso, Maria. sempre é bom conhecer, né, um pouquinho mais, que é isso que torna, na verdade, essa aproximação que a gente não tinha com os autores e que agora a gente consegue, né, saber que eles são Sim. gente como a gente, né? Eu gosto de falar isso. Exatamente, gente, é uma proximidade bem legal. Você imagina que interessante você poder trocar ideia, né, com aquele autor que você gosta ou escutá-lo. Essas coisas não existiam antes. Então tem os prós e contras. Todas as suas épocas vão ter os seus prós e contras. A gente tem que aproveitar, né? Sim, com certeza. Gente, obrigada a todos que estiveram aqui com a gente, que compartilharam também aí nos comentários, que enriqueceu aí o nosso bate-papo, né? Muito obrigada pela participação de vocês. Dani, é sempre muito bacana conversar com você, né? Tchau, Então, mamãe. Mamãe tá indo. Beijos. fica o convite, então, para que vocês possam acompanhar. A próxima divulgação vai ser uma apresentação e análise de livro da Daniela Castro, e depois, na sequência, depois de uns dias, a gente vai estar de novo com ela aí falando sobre Oceanos de Gelo, tá bom? Mas Um não beijo. deixe de ler os girassóis, que também tão lindo. Tá tão lindo, não tá, Nath? Eu, Tá, gente, tá eu muito gosto muito desse bacana. livro. Ah, leiam todos, que não falta é livro lá para vocês lerem no site e na página. Adorei. Gratidão a todos que estiveram aqui com a gente. Ó, ainda tem gente aí até agora. Foi muito legal, né? É bom até, você falou que a gente sai um pouquinho, é bom sair um pouquinho também, porque assim a gente não conta o livro todo, né, Nath? Senão a gente contava, né? Gente, obrigada pela Beijo. presença. Magda, um beijo, um carinho. Tchau, tchau, Dani. Boa noite.